E já de volta ao Vivo em Cores, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, obrigado por estar conosco, obrigado por deixar esse programa entrar na sua vida e muito obrigado você do Brasil inteiro participando. Hoje estamos falando sobre o álcool, minha gente, não a importância do álcool, mas as consequências do álcool em nosso organismo, na família, né, o consumo, na capacidade de concentração, dirigir, etc. Conosco um dos maiores especialistas quando o assunto é estudo do comportamento, da mente, das consequências, o médico psiquiatra, doutor Geraldo Balloni, aqui conosco, aceitou o nosso convite. Doutor, muitas pessoas, estão muitas perguntas, doutor, muitas perguntas assim. A Nadir Helena da Silveira, de Senadora Amaral, Minas Gerais, a gente se penaliza pelo caso dela, doutor, assim. Ela falou assim que o esposo bebe há mais de 27 anos, começa a beber e não tem controle, fica muito violento. O que fazer? Ela pergunta, nossa Anadir, doutor. Aí naquele caso que nós comentamos anteriormente, Frei, algumas pessoas não podem beber porque desenvolvem um quadro que chama-se embriaguez patológica. Essa embriaguez patológica é aquela que, diante da bebida, tem uma alteração muito grande da personalidade da pessoa, no sentido de violência, de agressividade, do rancor, da raiva e da ira. Infelizmente, esse tipo de pessoa cai naquele grupo de pessoas que não podem beber. E não tem o que fazer, a não ser fazer um apelo muito grande para que ele deixe de beber e ficar à disposição para instituir qualquer tratamento no sentido de... Tem tratamento médico para o alcoolismo, é que a pessoa normalmente não quer deixar de beber. Ô, doutor, nesse caso, eu tenho duas perguntas aqui que retratam, talvez, pergunta de muita gente. É a nossa amiga Janine de Rio Claro. Obrigado, Janine, que Deus abençoe. Um abraço para o TG aí, de Rio Claro, que Deus abençoe. E a nossa amiga Janaína, Janine e Janaína. A Janaína Piazza, de Capivari, São Paulo. Obrigado, Janaína e a Janine. A pergunta é a mesma, doutor, assim. A Janaína perguntou o que o médico pensa sobre a intervenção da família quando o dependente não tem capacidade de decidir por conta própria sobre a internação. E a Janine fala assim, esse tema é muito importante, pois o álcool destrói as famílias. O que fazer para ajudar as pessoas que não querem ajuda, mesmo reconhecendo ser dependente, né? Ou seja, até que ponto a família pode intervir? Ou seja, diz assim, o ideal é que a pessoa procure ajuda, mas não quer procurar ajuda, mas está se destruindo, doutor. A família... tem que fazer? O que a família tem que fazer? Tem uma figura jurídica, até por sinal, que chama internação compulsória. A família pode pleitear uma internação compulsória, onde pega aquele paciente, mesmo contra a vontade dele, e leva para um hospital, para um lugar de internação psiquiátrica. A vantagem da internação é garantir a abstinência, que ele não vai beber enquanto estiver internado, e também prevenir a abstinência, ou seja, quando ele começa a ter abstinência, ali tem um recurso médico para minimizar os problemas da abstinência. Agora, tem a internação compulsória. O duro na nossa sociedade é compatibilizar tudo, né? Achar uma vaga de hospital, achar alguém que leve para o hospital à força e pegar o paciente à força. Eu reconheço que é muito difícil. Tem sido feito, bastante, mas é difícil. Quem está parabenizando o programa, doutor, entre milhares de pessoas que estão acompanhando aqui, é o nosso amigo, o seu José Antônio de Moraes, ou o seu José de Osasco, São Paulo, está mandando um abraço, parabenizando, está recordando que fizemos uma viagem internacional juntos aí, que Deus abençoe, um dia que fomos conhecer aí Moscou, né, na Rússia. Que Deus abençoe, seu José, muito obrigado por estar conosco aí. Saudade do senhor e da sua família, viu? Que Deus abençoe. A Marilis da Silva Fernandes, de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Obrigado, Ana Marilis, que Deus abençoe. Ela gostaria de saber a diferença entre álcool e uso de cerveja, doutor. Ou seja, é diferente ou não? É assim, é muito fácil de calcular. Por exemplo, se você pegar 1 litro de vinho, ele tem 12% de álcool. Então, você pega aquela garrafa de vinho e calcula 50%, 25%, 12%. Isso aqui da garrafa de vinho é álcool puro. A cerveja tem 5% de álcool. Se você beber 1 litro de cerveja, 5% daquele litro, ou seja, 50 ml, vai ser de álcool puro. Na realidade, é tudo igual. O que acontece é que nós estamos falando do álcool e não do tipo de bebida. Claro que quem está acostumado a tomar cerveja minimiza o problema, dizendo que a cerveja não é tão danoso quanto os destilados. Mas álcool é álcool. Exato. Doutor, no organismo, né, enfim, o tema aí a gente colocou efeitos do álcool.
O que acontece? Ou seja, a pessoa fica mais lenta, o raciocínio ele é prejudicado, o reflexo é prejudicado, o movimento é prejudicado. O que acontece com o corpo assim, infectado, digamos assim, com álcool? Ele fica entorpecido, realmente. Tudo isso que o senhor falou corresponde. Ele fica lentificado, entorpecido, com os reflexos mais fracos. Por isso que é o perigo da direção, através do álcool. Enfim, há um prejuízo global no desempenho, inclusive no próprio desempenho sexual também. Tem uma queda muito importante, às vezes na libido e no desempenho sexual. Então, o organismo todo é prejudicado e é comprometido pelo álcool. Agora, tem gente que fala com até um certo orgulho, põe lá no currículo, eu bebo há não sei quantos anos e não me acontece nada. Olha, é uma questão de tempo e provavelmente já está havendo alguma lesão, só que não tem repercussão clínica ainda. Doutor, a pessoa não quer se identificar, a gente respeita, né? A gente respeita aqui. Eu vou chamar, assim, popularmente de Seu José, para a gente, né? Para ter um nome, né? Então, o Seu José está dizendo assim, doutor. Aliás, né? Como está perguntando do esposo, eu não vou chamar de Seu José, eu vou chamar de Dona Tereza. Então, a Dona Tereza quer saber, o esposo dela bebe muito, muito, muito. Mais ou menos assim, sei lá, de 10 a 100 garrafas de cerveja ou de álcool. Quer saber se a cerveja tem o mesmo malefício das outras bebidas. É justamente completando o que o senhor falou, assim, respondendo aí para a Dona Tereza. Dona Tereza, a senhora calcula sempre em torno de 5% do que ele está bebendo é álcool puro. Tem sim malefícios. Qualquer comprometimento da saúde, o dia que ele for no médico, o médico não vai fazer uma distinção e falar: olha, seu José, o senhor está com o fígado com lesão hepática, então o senhor daqui para frente só beba cerveja, não beba mais. Não, não tem essa distinção, porque nós estamos discutindo o álcool que tem dentro da bebida. O doutor aqui, o Caio Ferreira, obrigado Caio pela participação, e também a Maria Helena de Jesus Gouveia de Jaguariúna, São Paulo. Obrigado os dois aqui, o Caio e a dona Maria Helena. A dona Maria Helena diz assim que tem um filho que tem esteatose hepática, que é gordura no fígado grau 3. Tem cura? Pergunta. Quero saber se ele pode ingerir bebidas alcoólicas. Claro que o assunto aqui não é hepatite ou, enfim, se esteatose hepática é gordura no fígado, né? Enfim. E o nosso amigo Caio, quem tem cirrose fica evacuando sangue com odor forte. Ele pergunta, fica evacuando sangue com odor forte? Ou seja, é complicação de saúde aí no fígado, doutor. Bem, se for uma esteatose grau 3, como ela disse, está absolutamente contraindicado o uso de bebida alcoólica. Daí para frente é um passo pequeno para chegar na cirrose. Ela pergunta também se volta, como é que é, se tem cura, se tem... Exato. Se melhora. Não, ficar zerado o fígado não vai, mas pode parar, pode interromper a progressão da doença e até às vezes regredir um pouco dependendo da dieta que a pessoa fizer sem gorduras. Agora, outra pergunta da cirrose, sim, infelizmente, muito infelizmente, é um quadro muito grave. A pessoa com cirrose avançada desenvolve um quadro que chama hipertensão porta, ou seja, ou varizes de esôfago. Dentro do esôfago desenvolvem algumas varizes. Essas varizes sangram e o sangue caindo no tubo digestivo, ele vai evacuar preto, porque é o sangue digerido, não fica mais vermelho, fica preto, e evidentemente com odor muito característico e bastante forte. É um quadro mais grave. Se o senhor conhecer alguém nessa situação, deve orientar para procurar realmente um tratamento especializado. Doutora, a Adélia Memós Filha, Deus abençoe a Adélia, Deus abençoe pela participação, sempre consumiu cerveja de maneira social, fez uma cirurgia bariátrica, perdeu quase todos os seus irmãos e pais, muito depressa. Entrando em casa, viu uma garrafa de conhaque e consumiu toda. Desde então não parou. A filha não aceita e saiu de casa. Ela quer saber se o vício pode ser de tantos traumas em sua vida. Tem artrite, osteoporose, faz tratamento, está em crise de sentido, só chora muito aí, doutor. Ao lado emocional, enfim, espiritual, etc. Ou seja, uma sucessão, digamos, de tragédias. Enfim, fez uma cirurgia bariátrica e agora está
se afundando na bebida, doutor. Daí? Frei. Essa é uma das complicações da cirurgia bariátrica e, de uma maneira mais ou menos inexplicável, a incidência de alcoolismo que se desenvolve depois dessa cirurgia bariátrica é bastante alto. Há uma hipótese de que a pessoa tenta substituir aquele tanto de calorias que ela ingeria antes da cirurgia pelo álcool, que é bastante caloria concentradamente, e daí ele desenvolve alcoolismo. Mas isso está muito pouco explicado. Eu já conversei, não faz muito tempo, com um cirurgião bariátrico, discutindo esse assunto. Ele reconhece que a incidência é alta de alcoolismo, inexplicavelmente. Agora, essa questão dela estar chorando, Frei, me compadece muito, porque você vê que ela pode ter sido vítima dessa estatística dos alcoolistas depois da cirurgia bariátrica, tem seus conflitos, seu complexo de culpa, sua tristeza, sua angústia por estar bebendo, ainda mais com essas consequências da filha sair de casa, etc. e tal, que ela falou. Eu fico muito compadecido dela, eu acho que realmente está aí uma oportunidade dela procurar um tratamento para alcoolismo. Eu volto a frisar, existem coisas que não tinha antes, atualmente existem medicamentos que minimizam muito a vontade de beber. Olha, lembra daquele casinho que contou o doutor Geraldo aqui, daquela avó que queria tanto netinho e chegou a netinha, nasceu a netinha e a filha, né, a nora, falou assim, a senhora não vai poder visitar enquanto não parar de fumar. Talvez pegue essa motivação, a filha saiu de casa, né? Então faz um esforço, apesar dos traumas da sua vida, apesar da sua história, né, das consequências que a senhora sofreu, mas faz esse esforço de parar, de procurar ajuda para recuperar a sua dignidade, o seu nome, a sua história, a sua vida, a sua família, viu? Vamos ficar nessa torcida pela senhora também, mas procure ajuda, tá? Em todos os sentidos. Doutor, o nosso amigo Antônio Barbosa, né, que já participou aqui de Lençóis Paulistas, obrigado mais uma vez, Antônio, ele acompanhou a matéria, estava acompanhando o programa e viu esses estabelecimentos que estão vendendo, né? Ele pergunta assim, eu queria saber quais as consequências para os donos de estabelecimentos que vendem bebida para menores de idade e se podem ser presos ou estabelecimentos serem fechados. Pergunta o nosso amigo Antônio Barbosa em relação às consequências para quem vende, doutor. Então, nosso país, o sistema judicial aqui do Brasil, principalmente, é um sistema que privilegia ele tem a sua particularidade. Ele privilegia demais a defesa do cidadão. Nos Estados Unidos, diante da primeira suspeita de algo errado, o sujeito vai preso. Aqui, ele vai se defendendo, recorrendo. Muito bem. Eu já até sei o que esses comerciantes vão falar. Caso tenha alguma interpelação policial, ele vai falar, eu não sabia que era menor de idade, ele me garantiu que era maior de idade e não tinha documento na hora. Vendi. Quer dizer, está certo? Não, não está, mas ele está cheio de razão, quer dizer, isso dá na mão disso, no advogado não acontece nada. Exato, né? É uma questão de consciência, eu acho que não é nem uma questão jurídica, é uma questão de consciência. Outro dia tinha um sujeito estrangeiro muito perplexo, porque tem uma lei aqui que pune quem estaciona em lugar de deficiente. Ele falou, mas precisa fazer uma lei para isso? Na Europa não tem lei. É questão de bom senso, doutor. O diretor, né, já está na agulha aí aquele testemunho, aquela obra, aquela entidade que procura orientar, recuperar, se está na agulha, assim. Então a gente vai ver assim um testemunho, uma matéria muito bonita assim de situações assim do álcool na adolescência, mas assim que tem um caminho, uma orientação, uma recuperação, um resgate. Vamos à matéria. Álcool na adolescência está aumentando cada vez mais. Porém, temos grande esperança. Afinal, no Brasil, as escolas estão começando a ensinar os efeitos terríveis de álcool. Segundo, graças a Deus, desde 2000, a igreja entrou fortemente e agora temos pastoral de sobriedade, em que as famílias podem trabalhar em conjunto, juntos e resolver o problema. Pastoral de sobriedade
unia pessoas e um dá problema, outro dá solução, outro dá uma ideia e afinal, em Jesus, conquistamos. Obrigado, Padre Haroldo, por incentivo. E é verdade, né, gente? É verdade. A gente existe em muitas entidades, enfim, igrejas, seja católicas, evangélicas, enfim, essa preocupação por essa orientação à família, né? Alcoólicos Anônimos, enfim, Pastoral da Sobriedade. Então, a gente não pode dizer que não tem recursos. Claro que tem. É só procurar, talvez, na comunidade, na paróquia, que tem solução aí para orientar aí o jovem, a família, principalmente aí nesse combate desse mal que é o álcool na vida de tantas pessoas, né? E seguimos com o programa aqui. O doutor, o Francisco Marques Pires, de Juiz de Fora de Minas Gerais. Obrigado, senhor Francisco. Qual é a consequência do efeito do álcool em uma pessoa que tem adenoma na glândula hipófise? E a mesma já fez ressonância magnética e não consta nenhuma alteração. E tem muita gente perguntando, doutor, assim, a pessoa que toma insulina e consome bebida alcoólica pode ter problema de saúde? É a Cleide Benedita Rocha, ou seja, o álcool e também alguns órgãos aí do corpo, doutor. Esse da insulina, sim. Porque o álcool é energia, né? É um carboidrato e quem toma insulina tem uma diabetes ou pré-diabetes, mas na insulina já é diabetes, e ela não pode com carboidrato e o álcool é carboidrato, quer dizer, duas coisas que não combinam. Agora, adenoma de hipófise é um tumor numa glândula cerebral, que é a hipófise, dificilmente teria alguma repercussão do álcool diretamente nessa glândula, a não ser as consequências do alcoolismo, daí talvez, mas pelo adenoma em si, não. Doutor, aqui é o Carlos Alexandre de Mogi Guaçu, São Paulo. Obrigado, Carlos. Ele está parabenizando o programa e com a ajuda dos Alcoólicos Anônimos é possível largar o vício do álcool? Claro que sim, viu, Carlos? Se a pessoa quer, se você, né, se a pessoa fizer o processo, fizer assim todo o tratamento certinho, as orientações que o grupo oferece, é claro que pode, né? Então, basta mais a lei maior, o ponto de partida é o querer, né, doutor? É o querer. Quer dizer, tem uma área do ser humano que a psiquiatria não tem acesso, chama volição. Volição é o controle da vontade. Quer dizer, esse a psiquiatria não atua, é o sujeito que é o dono do seu próprio destino. Se ele não decidir, não optar por isso, ninguém consegue. Vamos lá para Goiânia, Goiás, é o nosso amigo Romeu Máximo da Costa. Obrigado, seu Romeu. Foi mencionado que tem diabetes e pressão alta, deve conter a bebida. Gostaria de saber se é totalmente proibido, se o vinho também não é recomendado ou se pode ser consumido em determinada quantidade. Nosso amigo Romeu, doutor, lá de Goiânia. Olha que pergunta interessante. Esse negócio de quantidade, gostei demais da pergunta do nosso espectador. É o seguinte, eu falo sempre para os clientes que se não medir a quantidade, até a água faz mal. Chama intoxicação hídrica, se você beber água em excesso. Então, evidentemente, o segredo está exatamente na quantidade. Nós estamos pelejando aqui no programa para mostrar que algumas pessoas não podem beber exatamente porque eles têm um problema de controle da quantidade. Agora, evidentemente, se pegar todos os alcoolistas, alcoólatras do mundo e reduzir eles a uma dose só de bebida por dia, não teria talvez mal nenhum. O problema é que não tem limites. Esse que é o problema. Doutor, aqui, ó, a Maria Aparecida Santos, de Mococa, obrigado, Ana Maria Aparecida, ela diz assim, ó, conta um testemunho, o meu esposo bebeu durante anos, até fazer os votos no AA e parou. Ficou 40 anos sem beber, hoje faleceu, hoje falecido, e minha filha está bebendo muito. Fico preocupada, pois não adianta falar, dar conselhos. O que fazer? Tem algo hereditário aí? Pergunta nossa amiga Maria Aparecida. Sim, Frei, provavelmente. A hereditariedade na dependência do álcool é bastante importante e bastante intensa. Eu até acho que quando tem algum alcoolista alcoólatra na família, isso sirva de alerta para que todos os outros membros não comecem a beber. E outra coisa, também que essa filha dessa nossa ouvinte entenda que ela é mais fraca que o vício. A gente tem que ser humilde o suficiente para saber que o álcool realmente tem um poder de
de dependência muito grande, principalmente quando tem um componente genético, que não é o caso aí. Gente, quantas informações, eu vou chamar um intervalo, temos mais um bloco ainda, para a gente aprender e fixar alguns conceitos importantes na hora de ajudar alguém que está passando por essa realidade. Quer saber isso e muito mais? Então não sai daí, o Vídeo de Saúde volta já só para você.